E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Roberto Fala galera, tudo bem? Eu sou o Carlos. e hoje a gente começa mais um episódio do Entre Amigos. Depois de um dia sem ter, depois de uma semana sem ter, a gente voltou. Se fosse um dia tava bom, né? A gente. Mas semana passada foi correria, principalmente pro Roberto. Eu não lembro o Galera, que eu isso fiz semana tá passada, muito mas. difícil essas semanas. Faz parte, é a vida. Ah não, semana passada. Não... Ah não, eu tive correria. É que essa semana a gente ia gravar terça. A gente grava terça, mas essa terça não deu. Daí foi quando eu tomei vergonha na cara, fui correr. E daí deu o tema de hoje. Né? Que seria tipo. O que você negligencia de fazer, sabe? O que você deixou de fazer por alguma negligência ou algo do tipo, né? E vamos introduzir meio que a história de que gerou a conversa entre eu e Roberto. Vamos lá, Carlos. Que, assim, eu tive uma mentoria segunda-feira com a Letícia, minha mentora do Pockets, que me destrói desde que eu descobri a existência dela. Abraço, Letícia. E ela falou muito de se preparar, sabe? Tipo, a gente vai ter uma viagem missionária ano que vem. E, por exemplo, Carlinhos isso Missionário. aí. A última vez que eu fui pro Immersion, né, o treinamento, eu voltei mancando, parecendo um pinguim, de tanto que eu pulei chapado na presença de Deus. E daí, eu cheguei à conclusão, depois da viagem, tem o que? Retiro. E eu sou louco o suficiente para querer ir no retiro depois da viagem. E qual que é o peso dessa história toda? Como que eu espero aproveitar a viagem, evangelizar, fazer o que Deus tem para mim e ainda ir para o retiro se eu não me preparo fisicamente, não aguento andar 2 km direito. E daí eu fui muito confrontado, né? Tipo, mandei só a reflexão do que gerou naquela mentoria e todo mundo assim falando, vou começar a beber água direito, vou começar a correr, Todo mundo vou levando começar a na dormir cara. direito, né? A gente até postei, a gente ficou assim com uma imagem, todo mundo com o nome, tomando vergonha na cara. E Exatamente. foi excelente, eu amei aquela mentoria. Nunca ri tanto e chorei de confronto assim. Mas daí eu fui correr, né? E pra quem me conhece há muito tempo, ou seja, de que assiste aqui, talvez algumas pessoas, mas a maioria não, eu fazia Kung Fu antigamente, até antes de me converter e tudo mais, desde do sexto ano do ensino fundamental até fazer 18 anos, né? Mas chegou uma época que eu exagerava. Eu saía para correr quando não tinha treino. No treino eu chegava até mais cedo, porque eu gostava. Mas aquilo era meu refúgio, sabe? Quando tinha, sei lá, treino de chute, era a melhor coisa para mim, porque eu descontava a frustração. Aquilo era meu refúgio. Eu poderia dizer que eu vivia a minha vida em prol daquilo, sabe? E daí, antes de eu me converter, eu parei. Porque eu tive conjuntivite, daí 2 semanas sem ir, na terceira eu fui viajar, daí na quarta eu falei, não vou porque, né, 3 semanas sem ir, vamos ficar 4 e daí paga na próxima. Daí na próxima eu não fui, porque eu resolvi estudar e daí eu não soube me organizar. E daí nesse meio tempo eu tava começando a ir na igreja. Isso que converteu. É, daí me converti assim 2 meses depois. Sabe uma visão errada que eu vejo das pessoas? Como que elas deixam de lado o exercício físico, algo que faz bem pra ela, entende? Quando ela entra na igreja. É uma coisa assim que eu vejo que as pessoas tem alguns pastores que falam que a pior coisa do crente não é beber, é a gula. Porque ao invés de comer, ao invés de beber, ela troca a bebida pela comida. Aham, Então isso é assim, real. é muito pontual isso, sabe? A gente repara isso dentro da nossa convivência, sabe? Uhum. E isso aconteceu com você. Eu acho que qualquer pessoa a gente repara. No meu caso, eu parei por 2 motivos. Um, porque eu não quis encaixar um tempo a mais, dar uma prioridade àquilo. Daí, e porque eu tava, por causa do segundo motivo, eu já não tava querendo mais. Porque eu ainda não era aquela pessoa que queria ter responsabilidade. E se eu tava lá desde do sexto ano, né, eu já tava lá uns aninhos. Ou seja, eu tava começando a ter responsabilidade lá dentro.
E daí começou a dar essa corda, eu fugi. Eu diria isso hoje, sabe? Eu não tava. Às vezes eu me frustrava de não lembrar as coisas que eu tinha que ensinar, sabe? Tipo, que tem o karatê chama de kata, que é aquela luta que faz sem ninguém, que seria tipo uma dança. Sim. Não é uma dança, mas exemplificando melhor, né? Pra não gastar muito tempo aqui. E. Eu quero falar demais, igual eu, E mas. daí nisso, eu peguei e parei, e daí eu não quis, só que depois eu comecei a negligenciar. Eu me coloquei como, eu não faço exercício, já saí da adolescência, não tenho mais a energia que eu tinha na época. E daí, qual que é engraçado? A piada é que eu tenho 21 anos. Nunca que era pra alguém de 26, eu vou aumentar a idade aqui. Nunca que era pra alguém de 26 olhar e falar, meu, não aguento mais fazer nada, porque eu já tô na idade avançada. Meu, não. A gente deixa o exercício fora e daí a gente vai ficando mal. Tipo, a gente vai perdendo condicionamento. E daí eu peguei e eu fui correr. Daí eu tive um encontro com Deus enquanto eu corria. Ontem, assim. Ontem não, terça-feira. E daí Deus falou muito comigo algumas coisas assim. Eu reparei que eu tava no mesmo lugar que eu saía pra correr. Que às vezes eu ia sozinho, às vezes eu ia com amigos. Mas eu ia correr porque eu queria algo a mais. E daí de repente eu tava lá. E eu comecei a sentir aquela presença de Deus e Deus ressignificando algumas coisas. De repente eu parei para perceber que naquele momento eu estava voltando algumas coisas do passado que não eram para ter sido completamente excluídas. Mas Sim. foi até importante, de certa forma, ser excluído. Porque eu continuei andando. Eu fazia muita coisa na faculdade e tal. Mas daí entrou a pandemia, né? Eu só ficava em casa, assim, 2 anos só em casa. Mas uma coisa que a gente tem que reconhecer e tentar mudar. Primeiro tentar mudar porque é um processo. Eu hoje tava esses dias na empresa e tal, eu fui subir 2 lances de escada, cara. E eu quase não aguentei. Pra subir 2 lances de escada, cara. Então, assim, quando eu percebi que eu estava nesse estado, falei, eu preciso mudar minha alimentação. Yes. Eu preciso mudar o meu jeito de pensar sobre minha vida daqui a alguns anos. Porque isso vai afetar sim daqui a alguns anos. E eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo para que a minha organização, tipo, para que quais estão sendo as minhas prioridades dentro da minha organização do meu dia, da minha semana, do meu mês. Qual está sendo as minhas prioridades? O que eu tenho priorizado? Isso veio muito para mim, por causa que a minha saúde não está sendo prioridade. Nossa saúde, né, cara? Não está sendo prioridade. Então, assim, tem muitas coisas que a gente, por bobagem, a gente acha que não é tão importante, acaba sendo fundamental na nossa vida. Na faculdade tinha dia que a primeira coisa que eu abria a mão era da minha alimentação. Tinha prova meio-dia, eu tava meio ansioso pra prova. Primeira coisa que eu abri a mão, assim, não vou comer, vou pegar aqui um pacote de chips, né, salgadinho, depende da região que você tá, né, já profetizando que tem gente de longe que vai estar ouvindo. E e um bolo de pote e talvez um brigadeiro, era isso que eu comia. E daí eu pegava e passava mal, obviamente. Eu saía da prova, ia pra aula, voltava pra casa passando mal, não aguentava. Quando minha mãe ficou internada, pra quem não sabe, minha mãe ficou em 2019 internada por uma semana. Essa uma semana eu tentava comer, eu não conseguia. Eu passei uma semana com biscoito, chips e bolacha. Era isso. Cara, Era nisso que eu sobrevivia. eu tô 2 dias sem comer comida. Eu tentava comer, só que daí eu não conseguia. Só que tem hora que a gente realmente negligencia isso. Sim. E eu fui vendo muito esse lado. Eu tive uma falta de ar brava, assim, enquanto eu corria. E daí foi o momento que eu falei, meu, vou abrir a boca aqui, eu vou orar um pouco. Daí eu senti, assim, no meu espírito, cala a boca e escuta. Eu acho muito massa que às vezes eu gosto de explicar o que eu senti em Deus com uma grosseria. Mas eu diria uma grosseria amorosa. E daí, de repente, eu fui vendo aquela ressignificação e eu lembrei de uma conversa teológica, assim, de um cara que eu achava muito chato.
Que ele falava, não, vocês falam que Deus mudou o nome de Paulo e ele não mudou. E Paulo é o nome grego, eu acho que ele falou alguma coisa assim. Daí eu ficava, mano, ele começou a ser conhecido como Paulo. Paulo significa pequeno, Saulo grande. Pronto, não de certa forma foi mudado, é a identidade dele. De repente me veio assim no espírito, isso foi ressignificado. Ele continuou sendo grande, mas daí ele estava numa humildade diante de Deus, reconhecendo o quanto que ele era pequeno para engrandecer mais a Deus do que ele mesmo. Sim, ele estava se próprio, como posso dizer, o próprio descido, sabe? Ele jogou Ele seu, se seu rosto. diminuía, colocava diante de Deus, é isso. Tipo, e de repente eu vi que era a mesma coisa que Deus fez na minha vida inteira, e muita coisa. Eu gostava, tem um versículo que eu amo muito, que eu vou contar como que eu falava ele antes. Eu fazia piadinha de suicídio o tempo todo, de mau gosto e ridículo, hoje eu diria. Te dá um marretão, Carlos. Mas era o Carlos que pensava nisso, tá ligado? E daí de repente, eu pegava assim, eu zoava com meus amigos, ah não, morrer é lucro, eu não sei o que. E daí quem é cristão aí já tá falando, ah, Filipenses, eu acho que é Filipenses, eu não lembro onde que tá. Ixi, também não lembro não. Eu nunca lembro de referência. Mas daí, tipo, chegou uma hora que eu tava lendo a Bíblia e eu li, viver é Cristo e morrer é lucro. De repente, Filipenses. a frase que eu dizia não era mais uma de morrer é lucro porque eu não quero viver. Era morrer é lucro porque se eu morrer eu não vou morrer realmente, eu vou estar com meu Senhor. Presta atenção, Carlos. Olha que loucura. Você daqui a alguns meses vai para a missão. O Carlos vai para a missão, vai lá pro Peru. E, cara, é uma realidade totalmente diferente. É a primeira vez que você está saindo para a missão. Então, assim, olha que loucura. É impactante. A sua cabeça vai girar, sabe? E você vai entender o que as pessoas passam lá atrás, sabe assim, lá fora, quero dizer. E isso é muito importante. É muito importante que a gente entenda o que acontece na nossa vida, sabe? E na vida das outras pessoas quando a gente vai fazer missão. A gente não precisa mostrar muita coisa para que a gente possa impactar as outras pessoas. A gente precisa pelo menos viver o que a gente pensa, o que a gente tem pra sabe, assim, a gente tem que viver o que Deus pediu para que a gente vivesse, sabe? O que Jesus pediu pra gente vivesse. E, cara, uma coisa que eu penso a respeito é que, assim, o quanto a gente tá deixando a visão de Deus de lado, a visão do que a visão que a gente parou de trabalhar essa visão, sabe, de lado, e a gente está fazendo uma organização da nossa vida com as nossas próprias mãos, sabe, também financeira, organização no relacionamento, na sua semana, e a gente está esquecendo muito disso, sabe, esquecendo muito do que o Senhor quer, sabe. Eu acredito muito nisso. Muitas vezes a gente não para orar e falar assim, Deus, o que o Senhor quer? Muitas vezes a gente não para pensar no que o Senhor quer. A gente não para ouvir também Ele. A gente pode ouvir. Só se a gente querer ouvir. Entende? Uma coisa que eu sempre falei para todo mundo, cara, eu faço o meu máximo para ouvir o que ele quer, não para ouvir o que eu quero, o que eu deixo de fazer, eu deixo de pensar, sabe? Ele é muito pontual comigo, ele fala comigo o dia inteiro, sabe? Porque eu abro meus ouvidos e abro meus olhos, e quando ele olha para eu olho para uma pessoa e ele fala assim, essa pessoa não é pra você falar nada, entende? Eu não falo. Tem um caso agora, cara, eu acho engraçado, porque eu trabalho com duas mulheres e, cara, tem uma que ela é muito, sabe assim, muito certinha mesmo. E eu falei assim, cara, interessante esse gênio dela.
e a outra é muito amorosa com os alunos. E ela é amorosa e ela cuida daqueles alunos. Daí eu comecei, daí uma outra pessoa, que é a coordenação, que é a coordenadora, ela é muito rígida. Mas quando ela vê que a pessoa tem uma qualidade, ela começa a investir elogios na pessoa. Daí eu comecei a perceber, o Senhor fez com que eu percebesse o quanto ele nos ama e o quanto que em cada pessoa tinha ele. Então assim, ele falou assim, cara, eu sou a pessoa que é correta, eu sou a pessoa que é amorosa, eu sou a pessoa que é rígida, mas que dá elogios, sabe? E ele foi mostrando, sabe? Uma pessoa também, tem uma pessoa também mansa também, muito mansa e suave, e ele foi mostrando a identidade dele nas pessoas. E uma pessoa só pode entender isso se ela estiver com os ouvidos e os olhos abertos. Aham. É até engraçado que a gente já comentou uma vez, né? Que quando eu comecei na igreja, eu me espelhava muito em pessoas. E daí era algo assim, era padrão. Eu começava a olhar para alguém com admiração, via, sei lá, a pessoa adorando a Deus, levantando a mão, assim, derramando de verdade. Dava para ver que era sincero. A pessoa se derramando diante de Deus. De repente, do nada, dava 2 semanas, 3, um mês, 2 no máximo, assim. A pessoa tava postando fotos, sei lá, com droga, com bebida, com mulher. E de repente você olhava e falava, mano, não era esse aquele cara. E era. Ele tava entrando na essência dele. Sim. Só que ele se perdeu. E daí, tipo, era algo que Deus era muito pontual comigo. De falar, aquilo que você enxergou nessa pessoa é a essência daquilo que você deveria ser. É a essência daquilo que eu tenho pra você. E Sim. hoje, a mesma coisa que eu enxergava nos outros, né? Não por orgulho aqui, pelo amor de Deus, eu tenho medo disso às vezes. Mas eu vejo gente falando pra mim, nossa, eu acho da hora quando eu vejo você adorando. E eu fico até constrangido, porque eu fico, mano, isso não é sobre mim, mas eu sei o processo que eu passei. E até do que você falou, às vezes não é nem que a gente não tá transformando a visão. Às vezes a gente tá enxergando a visão de uma forma fechada. A gente acha que a visão é numa bolha cristã apenas, numa bolha sagrada, né? A gente separa muito o que é sagrado do que é secular. E uma outra coisa, tem muita gente que espiritualiza muitas coisas. Eu não estou falando sobre espiritualizar as coisas. Estou falando como ver de uma forma diferente. Eu tenho aprendido isso, sabe? Mas é muito difícil, cara. Ainda mais quando você tem que abrir os seus olhos e seus ouvidos para você entender o que está acontecendo. Sim. É a sua volta, sabe? É muito difícil. Eu sofro de ansiedade por causa dessas coisas, sabe? Eu tenho que prestar atenção. E mesmo que eu não concorde, mesmo que eu não viva aquilo, mesmo que eu não concorde com as pessoas, cara, eu fecho a minha boca, respiro e fico quieto, porque eu tenho que aprender a lidar com pessoas. Você não é um missionário se você não saber lidar com pessoas. Verdade. Sabe? E uma coisa que eu percebi muito em mim é que eu me isolei muito. Mas eu me isolei muito, cara. Por causa que lá no fundo eu já tinha no meu coração: Roberto, você vai ser mandado para missões. Você vai ser enviado. Daqui a um tempo você vai ser enviado, Roberto. E eu fiquei assim, angustiado, eu comecei, por causa que eu era muito próximo de muita gente. E depois eu comecei a me afastar, acabei ficando sozinho. Mas é um momento de aprendizado, sabe? Um aprendizado. Não é um aprendizado porque eu estou sozinho, entende? Mas é um aprendizado porque eu estou sozinho, e nesse sozinho, quem está comigo é Jesus. Yes. E Ele que está me guiando a respeito. Então, qual que está sendo a minha visão? Minha visão está sendo eu viver as coisas que vêm do céu, sabe? Os planos do Senhor, que é a missão vindo dos céus, ou eu estou vivendo a minha vontade? Que muitas vezes a gente vive nossa vontade,
Depois que eu percebi que era a vontade do Senhor a missão, eu me afastei de todo mundo. Só que daí eu me enfiei num relacionamento lá atrás que, cara, acabou com essa ideia. Que me fez querer pertencer a um lugar, sabe? Uhum. E, cara, quando o Senhor fala que Ele tem uma organização na sua vida, que Ele tem um plano para a sua vida, e você quer entender esse plano, e você entende esse plano, e você acaba se apegando naquele plano e indo, sabe? É uma outra coisa. Uhum. Se você entende que a organização da sua casa ela vai ser pontual para você, sabe? Como você vai fazer comida, como você vai lavar louça, se você vai deixar a cama arrumada ou não. Cara, isso tem que entrar na sua cabeça. Sempre a gente tem que ter uma organização. Sim. Hoje, eu e o Carlos, a gente tava conversando sobre o tema e no meio do serviço mesmo eu peguei e comecei a digitar e digitei os pontos principais que a gente faz um roteirinho. E é muito engraçado isso, por causa que a gente sempre faz o roteiro na hora. Uhum. Só que eu pensei, cara, vamos otimizar o tempo? Porque Yes. eu não estou tendo muito tempo, o Carlos ele tá cansado, ele tomou vacina, Tomei vacina, deu reação, tô morrendo. ele tá morrendo, e assim, a gente precisa otimizar tempo. Então como que a gente faz para otimizar tempo? Se organizando. Yes. Então a organização é o principal dentro de uma vivência, sobre uma visão, sobre você não deixar de fazer as coisas, sabe? Uhum. E até o que eu ia falar antes. Tipo, às vezes a gente fica. Eu já vi muita gente assim, e eu já fui essa pessoa, de que usa o lado espiritual como desculpa. No sentido, nossa, eu faço tanta coisa na igreja, vou descansar. Ou não vou estudar algo aqui porque eu quero buscar a Deus, quero ler a Bíblia. Tô renunciando isso. Mas muitas vezes é uma das coisas mais espirituais que você pode fazer, além de fazer o seu devocional, a sua devoção com Deus, ler a Bíblia e tudo mais, é você tomar um copo de água. É você conseguir tomar 2 litros de água no dia. É você cuidar do seu corpo, é você correr, é você cuidar do seu dinheiro, organizar suas finanças, é você estudar uma língua nova, né? Tem muita gente aqui que pode ter chamado ou para empresa, né? Eu tenho um amigo que ele trabalha gerindo uns negócios de uma empresa assim, daí ele tem que falar com gente de vários lugares do mundo, em inglês, obviamente. E vai indo por aí, meu, talvez o mais espiritual que você possa fazer assim é se preparar para algo que olhando assim parece algo secular que a gente desvaloriza, sabe? Isso tem muito a ver com organização. Tipo, será que eu tenho me organizado para conseguir pelo menos estudar 1 hora por dia? Será que eu tenho me organizado para pelo menos 15 minutos de espanhol, né? Eu que vou pro Peru. Será que ao menos eu estou me organizando para 2 vezes por semana sair para correr, para tomar água do jeito que eu tô? Eu tô bem esperto, o Roberto percebeu hoje que eu já peguei 3 copos de água assim, eu falei, mano, só tomei 1 garrafa de água, tá errado isso aí. É tipo, são coisas mínimas que a gente não dá valor. Mas se eu focar nisso, tipo, o meu dinheiro, se eu cuido bem do meu dinheiro, eu posso usar ele para investir na vida de outras pessoas. Sei lá, alguém que está precisando realmente, ou alguém que está em missão. Também tem muita gente que precisa de mantenedor, né? E por aí vai, né? Tipo, o meu dinheiro ele não é meu, ele pertence a Deus. Então, se eu tiver uma organização nele, eu posso glorificar a Deus fazendo aquilo que Deus pede para mim. Se eu tô cuidando do meu corpo é para eu aguentar sobreviver mais tempo e aguentar fazer mais coisa para servir a Ele, sabe? Como que eu espero ir para um lugar que eu sei que eu vou pular um monte, 4 dias, e daí ficar 10 dias andando por aí, tipo, andando em universidade, andando nas ruas para evangelizar, e daí voltar em casa e ainda falar, nossa, vai ter retiro, eu quero ir. Deixa eu arrumar minhas coisas aqui e vou pro retiro. Eu não vou aproveitar nada do retiro, vou ser o cara chato que vai ficar dormindo. E eu tinha um amigo que era assim, mas era porque ele era bem cansadão e um pouco preguiçoso. E tipo, isso é algo que eu identifico em mim também. Por que eu não faço nada? Porque eu tenho uma raiz de preguiça profunda, assim.
Mas Deus pode tirar essa raiz. Ele não vai tirar só o tronco, ele pode tirar a raiz do. Sim. E, cara, organização. Sim. Organização pega muito, cara, em mim. Por causa que, cara, eu quero ser organizado. Eu tento ser organizado. Lá na faculdade onde eu trabalho, cara, minhas coisas, elas são tão organizadas, que a pessoa mais chata, sabe? A pessoa mais complicada, ela foi lá e falou: Roberto, parabéns. Você está de parabéns. Porque a sua organização agiliza tudo. E cara, quando é 3 horas da tarde, eu já não tenho mais nada pra fazer. Porque eu sou extremamente organizado, sabe? Mas quando eu tô fora do serviço, quando eu vou pra minha casa, é uma desorganização só. E isso tá pegando bastante em mim, cara. Uhum. Sabe por quê? Cara, eu não preciso ser desorganizado em casa, sabe? Já parou pra pensar assim? Vamos aí, uma reflexão forte. Que quando tem gente olhando, a tendência nossa é fazer direito. É tipo mostrar serviço. Mas no nosso secreto, o único, tipo em casa, o único que vê sua desorganização são família e Deus. E você mesmo, né? São os únicos que veem essa Sim. desorganização. E tipo, por isso a gente relaxa. É o momento assim que eu diria que nosso caráter é posto à prova, tá ligado? Sim. E, e é basicamente isso, do quanto que a gente tem que saber observar e falar, meu, não vou deixar isso tudo largado, mas eu vou deixar bem porque isso pode me agilizar para sair de casa. Sim. Esses dias eu esqueci meu fone na igreja, eu atrasei pro ensaio porque eu fiquei procurando o fone. Só que daí eu descobri que o fone não estava em casa, eu esqueci ele na igreja. Mas isso me ajudou a observar, meu, se eu passei tanto tempo procurando um fone de ouvido, e eu sempre faço isso, eu sempre perco meu fone. E se organizar, deixar ele num cantinho sempre? Deixar Eu ele vou no achar lugar ele ideal, fácil. né? Isso sempre agiliza em tudo, assim, né? E tipo, porque é realmente, isso é o tanto que vai melhorar realmente a nossa vida enquanto a gente faz as coisas, Sim. né? A gente não pode deixar de qualquer jeito, né? E é algo que eu tenho me confrontado muito o ano inteiro, só que eu tive uma dificuldade de botar em prática, eu tô começando agora. Uma coisa que é muito boa de organização, e a gente pode colocar isso na prática para vocês. Hoje eu saí da faculdade, vim pra cá, cheguei em casa 7 horas, era para estar aqui 7 horas, mas aconteceu um imprevisto por causa do ônibus. Então, 7h05 mais ou menos eu já estava aqui. O Carlos também já estava aqui. E a gente tinha marcado das 7 até as 8. No máximo até as 8h10. E E, olha que eu sou atrasado. e olha Eu que o Carlos sempre é atraso aqui. atrasado. O Carlos chegou no horário que a gente tinha combinado. A gente tá gravando o podcast e ainda vai sobrar mais ou menos 20 minutos pra gente passar uma música que o Carlos quer. Isso, que ele vai me socorrer pra eu conseguir cantar. E tipo, Cara, 1 hora a gente consegue fazer muita muita coisa. coisa. E se a gente desperdiça 1 hora só falando bobagem, é fácil, Uhum. entende? Mano, é algo que eu faço muito. Em casa, meu tempo voa por ficar na minha cama. Teve um domingo, eu queria organizar umas coisas. Eu nem queria, nossa, eu queria ser produtivo. Domingo eu falo. Domingo é meu Shabat. Domingo é o dia que eu não vou fazer nada. E eu ouvi até uma pregação domingo sobre isso, de que a gente tem que descansar uma vez por semana, mas isso é diferente da preguiça. Sim. De você trabalha 6 dias, um dia você descansa, você não faz nada. Mas eu queria ler minha Bíblia, tocar um pouco, tirar umas músicas. Sim. Eu até tirei, mas nem tanto. Fazer bastante coisa assim, eu queria ter um dia um pouquinho mais proveitoso. Eu fiquei cansado porque eu não fiz absolutamente nada. E, tipo, quando eu fui ver, eu assisti um podcast do Hub de novo. 3 horas de podcast, eu assisti tudo no domingo, de batidão. Sim. E eu nunca faço isso. Eu assisto parcelado, porque eu não consigo ficar Muito 2, 3 horas parado assistindo a mesma coisa. Sim. E jogando no celular, assistindo isso, meu dia voou. E eu olhei, mano, já tá na hora de ir na igreja. Meu Deus, e foi isso, sabe? E assim, cara, é isso, cara. Organização é isso.
eu penso muito sobre organização, mas muitas vezes a gente não faz. Uhum. Cara, muitas vezes, cara, eu separava um tempo muito maior e, tipo, eu acabava não fazendo nada, 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 nada. E eu ficava frustrado porque eu não sabia fazer. Não sabia Aham. aonde, o porquê que eu não fiz, sabe? Eu coloquei minhas forças nisso, tentei colocar minhas forças nisso, mas eu tentei, eu não me esforcei, eu não busquei em fazer aquilo com qualidade, sabe? Algo que eu aprendi com. Vamos dar umas chaves aqui pra fechar bem, né? Algo que eu aprendi com meu antigo líder de Pockets, né? Que eu agora hoje carrego o legado dele. Foi de realmente, nosso corpo ele é condicionado à sobrevivência. O que significa ele querer sobreviver? Significa que ele vai guardar energia, porque ele não sabe qual vai ser a próxima vez que ele vai comer. Nosso corpo não sabe qual vai ser a próxima vez que ele vai ter alimento. Então, ele vai tentar guardar energia. Então, se a gente acostuma a guardar essa energia, a gente não tem disposição. E daí, algo que eu peguei muito assim, foi uma chave que virou na minha cabeça segunda. A gente sai de uma conversa dessa aqui, a gente sai assim, a cabeça a milhão de meu Deus, eu vou criar um monte de hábito aqui, eu vou começar a beber água, vou começar a correr, vou começar a acordar cedo e não sei o que, vou ler, vou estudar e não. O que a Leti falou que foi muito pontual, assim, foi que ela assistiu um podcast de um cara. É em inglês, eu não lembro o nome dele, eu sei que é em inglês, eu não falo inglês, então eu não ia conseguir assistir. Vamos Mas ter que aprender inglês, cara. sim, vamos aprender inglês. Mas ela falou que ele criava um hábito por ano. Literalmente, ele ficava um ano, não passa o fio dental direito, eu vou ficar um ano focado em passar fio dental todo dia. Esse era o foco dele maior. O ano inteiro ele focava naquilo. E daí, depois de um ano você fazendo algo sem interrupção, vai virar um hábito que não tem como desfazer. Assim, tipo, você vai demorar para criar outro hábito em cima desse, Sim. que vai tirar você disso. Então, eu cheguei àquela conclusão, começa pelos poucos, sabe? Não fica parado. Se você é uma pessoa que nem eu, que muitas vezes fica num comodismo muito grande de passar o dia inteiro deitado às vezes e não fazer nada, começa no que é mais importante, sabe? Cara, tá com preguiça? Vai lá, toma um banho. A gente fala do banho Acorda. gelado. Eu não tomaria um banho gelado 6 horas da manhã por causa que alguém falou na internet. Eu também não. Mas, às vezes é bom. Tem algumas pessoas que falam isso pra mim. Não, porque você não toma banho na hora que você acorda ou um banho gelado, né? Daí eu falei assim, gente, eu não preciso disso pra estar acordado. Eu preciso estar disposto. Eu tomo banho, Entende? mas eu tomo banho quente. Eu prefiro estar disposto do que ter tomado um banho, sabe? Então, assim, ter uma noite de sono boa não é dormir muito. Sim. É dormir o ideal. Aham. Entende? Parece que eu tô cagando regra aqui. Parece que eu tô falando igual o coach. Mas não, cara. Isso é uma... Você tem que ter uma saúde mental muito boa pra isso. Cara, hoje eu tô com bruxismo. Sabe por quê? Nervosismo, ansiedade. Por quê? Deixava as coisas tudo pra fazer De última hora. de última hora. Entende? E é isso. E é errado, cara, a gente pensar desse jeito. A Uhum. gente precisa pensar de uma forma mais positiva, mais inteligente, sabe? Deus nos chama para ser agentes de transformação. Preguei sobre isso hoje. E qual que é o foco? Se somos agentes de transformação, o primeiro lugar que ele quer transformar para a gente poder transformar é na nossa vida. Então, é começar, sabe? Você tá no lugar, começa. Não precisa começar fazendo tudo. Você quer ser exemplo? Legal, faça você. Uhum, exatamente. E não tem outra. A gente é condicionado. Eu falei com uma amiga hoje, né? Vamos fechando. Eu falei com uma amiga hoje sobre que ela falou da irmã dela. De tipo, ela falou que ia arrumar a cama depois de chegar da escola e agora eu tô arrumando a casa e eu tô olhando se a cama bagunçada, eu tô desesperada em arrumar. Mas será que eu não estaria condicionando ela a que a palavra dela não vale nada
e ela ia ficar preguiçosa. E daí eu falei, meu, você tá certa, eu concordo, porque quando alguém faz algo que eu falo que eu vou fazer, eu me sinto ofendido. E isso me trouxe muita preguiça durante toda a minha vida, porque eu tinha gente que fazia tudo pra mim, eu tinha gente que lavava a louça, tinha gente que colocava comida no prato e tudo mais. E eu não fazia nada. Minha vida era ficar sentado e ia fazia. Isso deu um problema grande pra mim até hoje. Sim. Mas a questão é, se eu sei qual que é o problema, eu posso quebrar essa roda, Sim. né? Porque deram pra mim o que tinham pra dar. Hoje eu posso dar algo diferente para meus amigos, pro meu filho e pra quem estiver por Calma, perto Carlos, de mim. você não tem filho ainda. Eu não tenho ainda, mas eu vou ter um dia. Você eu vai dar pro seu filho. creio que eu vou ter. Então Amém, eu tô irmão. falando pela Glórias, fé. recebe. Calma aí. Vamos com paciência. Ainda tem muita coisa pra fazer antes mesmo de um relacionamento. Amém, irmão. Mas é esse o foco, sabe? A gente quebrar esse ciclo de um faz pelo outro, mas ensinar, meu, você consegue ter responsabilidade e fazer e se mover. Ou ficar postergando, Aham. deixando pra depois, deixando pra depois. Chega um momento que você vai ver que tá uma bola de neve e você não sabe o que fazer. Eu tive uma matéria que eu não fiz nada, né? Por quê? Porque eu cheguei na hora da prova e eu falei, meu, não sei fazer nada. E já era. Eu não fiz nada na matéria. Daí foi quando eu vi, meu, já deu, né? Tipo, e é isso. É a gente saber quebrar essa roda. A gente é uma roda que tá girando de uma maneira. A gente tem como mudar, sei lá, mudar a direção dessa roda, mudar a forma dela, tipo. Sim. E é esse o foco. É começar por onde você está. Começa a tentar dormir direito, começa a organizar suas coisas pra tentar pelo menos cumprir 2 metas por dia, no mínimo assim. Sim. E vai andando, sabe? Se você não funciona com meta, faz uma coisa. Marca no papel tudo que você tem que fazer na semana. Uhum. Ok, você conseguiu marcar? Se a pessoa não gosta de marcar no papel, quer marcar no celular? Cara, marca no celular e marca como agenda. Pra você ver, sabe? E começa a pensar nisso. Comecei a ter que fechar a porta da minha casa, por causa que eu não fechava a porta da minha casa. Eu não trancava a porta da minha casa. A Mari sabe muito bem, ela acredita. Hoje eu tranco todos os dias, na hora que eu saio e na hora que eu entro. Mas são coisas Entende? simples. E são coisas A bobas. procrastinação. Eu ouvi da mulher do Douglas Jesus Cop, esqueci o nome dela. A Vlau. Acho que é esse o nome dela. É o apelido dela, no caso. E ela falou que, meu, ela não guardava o cartão de crédito no cartão, quer dizer, na carteira. E isso era algo de procrastinação. E daí qual foi o primeiro passo dela pra vencer a procrastinação? Vou começar a guardar meu cartão de crédito no lugar dele. Porque isso é algo simples, mas que eu vou gerando preguiça. E é isso. São coisas simples, fechar uma porta, arrumar uma cama, quem sabe. Né? A não sei que você seja alguém que está estudando na cama, não faça isso, mas eu tô fazendo. Daí acaba ficando bagunçado o dia inteiro. Mas arrumar uma cama, passar um pano no chão, pelo menos a cada 2 dias. Lavar uma louça decentemente. Lavar uma louça todo dia. Tipo, coisa simples. E é no simples que você vai gerando algo maior. Vai do micro pro macro. Sim. Se você não pode... A gente tem que vencer a preguiça. Uhum. Pra gente ter a organização, a gente tem que vencer a preguiça. Yes. Mas como que a gente vence a preguiça? Fazendo. Fazendo. E não se forçando a frustrar. Porque E muitas sem pessoas se frustram. Sim. Entende? Não é pra ser algo pesado. Começa do mínimo. Tipo, porque se a gente tenta de muito, a gente se frustra. Eu sou assim. Sim. Então, Eu tô no mínimo. é saber que a gente depende também de Deus em meio a isso tudo, sabe? Sim. Ele é o nosso pai, ele é que dá força e ele que condiciona a gente a conseguir isso. E Então, acredito... faz isso no lugar de dependência, sabe? Sim, e eu acredito que hoje, Carlos, a gente dá um passo para que a gente consiga gravar 1 hora e a gente consiga fazer muito mais coisas Aham. dentro dessa 1 hora. Yes. Entende? Acredito que a gente pode minimizar muito tempo, sabe? Para que nós dois possamos descansar e nós dois possamos estar em comunhão, sabe? Yes. Porque não adianta nada a gente tá gravando e a gente não tem comunhão. Uma coisa que a gente falou já faz tempo já, que
a gente só tava gravando. Por quê? A gente preparava tudo na hora. A gente só pensava na hora. Por que não pensar durante a semana? Ah, mas tem um monte de coisa pra fazer. Cara, planejamento. É isso. Temos que planejar. Temos que planejar nosso dia. Sabe? Temos que planejar. Eu vivo mais fora de casa do que dentro de casa. Certo? Mas, se eu me planejo durante o dia, por que eu não posso planejar na minha noite? Sim. E isso vem de um conceito, não ia falar mais nada, mas isso vem de um conceito muito bom, que é mordomia. Sim. Eu nunca entendi o que é mordomia, até que hoje eu vi uma frase muito boa. Eu sempre entendia que era cuidar das coisas que não são suas. E daí eu vi uma frase que foi assim, o mordomo, ele anda no melhor carro, ele mora na melhor casa, ele come a melhor comida, mas ele entende que aquilo ali não é dele. E isso é o princípio de mordomia. A gente cuidar do nosso tempo, cuidar da nossa casa, cuidar do que a gente tem, do nosso dinheiro, sabendo que isso não é nosso, sabe? Sabendo que a gente tem que cuidar com excelência, porque isso não é nosso. Nosso corpo pertence a Deus, se a gente se entregou para Ele. E nisso a gente cuida bem dele, para que a gente possa fazer mais coisas em prol do reino, sabe? E é esse o foco. Falou tudo, eu não preciso mais falar nada. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Um abraço no coração de vocês, né? Isso aí, obrigado pela paciência. Deus abençoe. E é nóis. Tchau.